Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, amados e amadas de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 9 de julho, começando Minha Fé, né? Nessa certeza, esse alimento espiritual, todos os dias aqui de manhã. Graças a Deus, louve ao Senhor, começando Minha Fé. Essa madrugada deu uma garoazinha, mas aqui na cidade de Santa agora está estrelado, né? Bom dia para toda a FM Sul, todo o sul da Bahia aí, ligadinha no Minha Fé, esperando essa palavra que nos alimenta cada dia, cada manhã. Bom dia para toda a capital, Salvador. Quero entregue sua cidade nesse Minha Fé. Peça ao Espírito Santo, né? Que te livre e guie teus passos. Cada vez mais a gente precisa, estar firmado na palavra, né? Quero começar esse programa de um jeito diferente, porque exatamente nesse momento, o pessoal está saindo do terminal rodoviário de Salvador. Nosso pai fundador, o Padre Paulo Avelino, e parte da comunidade Cidade Santa e todas as pessoas que estão nessa viagem se direcionando para Maria Milza em Itaberaba. Atenção, Itaberaba e todas as cidades aí, região. A Cidade Santa está se deslocando exatamente nesse momento. Então, quando chegar aí, não sei se 10, 11 da manhã, se preparem, viu? Já vai chegar entrando aí no momento de cura, de libertação, Santa Missa. Muita gente aí já esperando esse momento, né? Com o nosso pai fundador. E Fumaça tá aqui, já mandou mensagem, tá lá com o nosso pai. Ele tá dizendo assim: bom dia, Gabriel. Estamos aqui no terminal rodoviário de Salvador. Acabei de falar, Fumaça. Deus abençoe cada um de vocês, né? Nessa certeza que a gente começa o Minha Fé, entregando vocês que estão aí no terminal rodoviário e também entregando vocês que precisa cada dia desse alimento espiritual, esse alimento de fé, de esperança, que é o Minha Fé. Josué, João e Fumaça ali, tenho certeza que o nosso pai também está escutando Minha Fé. Deus abençoe, pai. Amém, que o Senhor também nos abençoe, né? Vamos iniciar o Minha Fé aqui. Bom dia, Elias. Bom dia, Gabriel, toda a família Minha Fé. Amém. Elias está com a voz estralando. Olha só a gente que está aqui conosco hoje, Isabel. Bom dia, Isabel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Elias. Bom dia, família Minha Fé. Como é bom amanhecer assim, já na presença de Deus, ouvindo uma palavra, nos revestindo. E tenha certeza que quando você acorda assim, né, já se alimentando de Deus, pode acontecer o que for durante o seu dia, nada te abalará, nada vai te derrubar, porque você já está amanhecendo, se revestindo, se preenchendo de Deus. Amém. Olha aí, Isabel. Rapaz, Isabel, ela é só pequena no tamanho, mas na palavra, Deus dá cada palavra para ela. Amém, Isabel, eu creio. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, Gabriel, Isabel, Elias, bom dia! Quarta-feira, 9 de julho, que seja um dia abençoado, surpresa boa, vocês aqui hoje comandando o nosso Minha Fé. Vamos juntos então nesse dia, pedindo que o nosso Senhor abençoe as nossas próximas horas, o nosso dia, os nossos caminhos, que nos proteja de toda a maldade. Amém, Júnior, eu creio. Júnior, tá chovendo aí, choveu por esses lados aí agora pela madrugada? Não, Gabriel, não deu para perceber chuva não. Nesse momento, inclusive, não está chovendo, mas também não deve ser aquele dia de sol. Deve ser um dia nublado ainda nessa quarta-feira. A promessa é que ainda vamos ter chuva essa semana, pelo menos até o final de semana, sábado e domingo. A gente ainda vai ter chuva mais leve, mas vai ter chuva ainda. Mas na madrugada, pelo menos por onde eu passei, não teve chuva não. Amém, amém. Gente, hoje Deus tem uma palavra pra gente, pra mim, pra você, né? Pra gente se levantar nesse dia firme. Eu vou dizer, a alegria, o mundo, as coisas apresentam alegria ou talvez até uma falsa alegria, mas Deus quer te dar uma verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria?
de chegar os problemas, de chegar as tentações, as perseguições, as dores de cabeça, a pressão alta. Mas essa alegria é que a palavra de Deus nos sustenta. Tome posse disso. É tanta gente desanimada, é tanta gente sem esperança, ou até você que acordou, tá aí com a enxada na mão, tá aí na roça, né? Quantas cidades, quantas casas mais afastadas das cidades que nos acompanha. Você que está aí perto de sair, está no ponto de ônibus, perto de sair para o seu trabalho, precisa dessa palavra de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com uma palavra muito... Hoje também tem couraça de São Patrício, oração de revestimento. Todos os dias a gente precisa se revestir, principalmente da couraça. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos com as nossas orações, né? Pedir a Deus a graça do fortalecimento. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. Amém. Antes de chamar a nossa mãezinha, a Nossa Senhora, deixa eu te falar, dia 2 e 3 de agosto. Não marque nada não. Tenha um compromisso com Deus, principalmente você e sua família. Dia 2 e 3 de agosto, não marque nada não. 2 e 3 de agosto eu vou para a Cidade Santa. O que vai ter lá, fulana, cicrano? Vai ter o concentração para as famílias. Quem é que vai estar lá? Irmã Zélia, Diácono Rômulo, Padre Gabriel Vilaverde, o nosso Bispo Dom Odisseu, amém, e também o nosso Pai Fundador, né? Que Deus abençoe você que vem. Tenho certeza que Deus está preparando esse encontro, esse movimento, né, para as famílias. Então, eu peço a vocês que não marque nada, né? Que Deus te abençoe nesse dia 2 e 3. Daqui a pouco eu falo do Virote, dia 9. Dia 9, daqui a pouco eu falo, né? Eu vou pedir a Elias aí para colocar Nossa Senhora, mas antes quero entregar novamente os que estão indo para a viagem nesse momento, que ao puxar essa Ave Maria, que Nossa Senhora passe à frente cada vez mais, em todos os momentos, gente, nas suas orações hoje durante o dia, peça a Nossa Senhora que conduza, né, nosso Pai, parte da comunidade e toda a diocese, né, toda a diocese que está se direcionando para Bom Jesus da Lapa para viver esse momento com Nossa Senhora. Amém?
graça de São Patrício. Vamos abrir nossas mãos, onde você estiver. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força da sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos. Invoque sobre tua casa, sobre teu emprego, a presença de São Miguel, de São Gabriel, de São Rafael. Invoque sobre o teu filho, mas ele é agitado, Gabriel, eu não sei mais o que é que eu faço com meu filho. Invoque, peça a Nossa Senhora através dos arcanjos, na esperança de sua ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, com a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Se levante, levante dessa cama, levante dessa tristeza, desse desânimo. Quando eu rezo essa coraça de São Patrício, eu só peço a Deus isso. Deus me sustenta, não deixa o desânimo, a tristeza se abater sobre a minha caminhada, sobre a minha vocação. Vai dizendo isso também na tua vida. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende. A mão de Deus está sempre a nos defender, nos livrando de todo mal. Seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio. A Eucaristia, Nosso Senhor nos defende da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames, poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas. Invoque, você que está vivendo minha fé, que vive minha fé fora do Brasil, não, aqui no Brasil, mas fora da Bahia e fora do Brasil. Quanta gente que não perde minha fé na Inglaterra e Portugal. Não sei onde você está vivendo minha fé, mas o Espírito Santo sabe, ele não conhece fronteiras. Contra as nefastas leis da pagania, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje. Quero entregar toda a Bahia FM, esse Amém. Instrumento que Deus colocou na Bahia para alcançar o mundo com esse programa Minha Fé. Contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Lembre de uma pessoa, né? Aquela pessoa muito difícil, que às vezes o convívio com ela
torna até um sacrifício para você. Peça a Cristo que entre no coração dessa pessoa, Cristo na boca de quem fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior Moreno. Gabriel, tem um trecho dessa oração que fala as profundezas, né, do oceano, as profundezas do mar. E a gente deve lembrar também da profundidade da nossa alma, né, do nosso interior. Porque muitas vezes a gente vive na superfície da vida. A gente fica ali distraído com o que é passageiro, com o que é momentâneo, com a modinha da vez. Mas o convite que Deus nos faz é para a gente se aprofundar, para a gente mergulhar fundo, buscar intimidade com Deus, buscar um conhecimento maior e mais profundo de nós mesmos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. O quão mais profundo eu posso ir dentro de mim mesmo, para me descobrir, para me encontrar Deus dentro de mim também, onde muitas vezes alguns sentimentos se escondem lá no fundinho. Alguma coisa que você passou, você escondeu lá no fundinho e de repente é aquele sentimento que surge, um trauma, um medo do que aconteceu, porque você não se aprofundou depois e não foi curar aquela ferida que está guardada lá no fundo do coração, que você não perdoou, que você guardou o rancor, você guardou aquele sentimento de vingança e ficou lá no profundo da sua alma, e nas suas orações, nas suas reflexões, você não foi lá. Você ficou no raso, você ficou no dia a dia, naquela necessidade de comprar o pão, de conseguir o emprego, mas esqueceu daqueles sentimentos que estão lá no mais profundo. No mar a gente não consegue ver, até hoje, nenhum equipamento chegou ao mais profundo do mar que pudesse filmar. Assim também é a profundidade da nossa alma, né? Está aqui dentro de nós, mas muitas vezes a gente não consegue ver, não acessa e fica no raso aqui na oração do dia a dia, no que acontece hoje, no que eu vou tomar no café daqui a pouquinho, como é que vai ser que eu vou para o trabalho hoje, com que roupa eu vou escolher, fica naquela oração aqui do dia, vivendo mais no raso. E a gente não se aprofunda tanto nessa intimidade e às vezes conosco, com nós mesmos, com o que aconteceu no nosso passado, com aquele sentimento sobre alguém, com aquele pensamento sobre nós mesmos, às vezes negativista, às vezes pessimista. Então, hoje somos convidados a se aprofundar mais no nosso íntimo, lá no fundo da nossa alma. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo de olhar ali, de ressignificar, de pedir perdão, de dar um novo sentido ao que aconteceu, aquele sentimento, aquela emoção que pode ainda estar ali minando, mastigando lentamente, lá no fundinho da minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, e eu nem lembro mais de onde foi, mas ele está lá, está guardado lá no mais profundo da nossa alma. Que tal hoje a gente se aprofundar nessa intimidade da oração e buscar revisitar esses momentos, esses sentimentos, que eu sei que estão aí guardados, que a gente deixou lá, tentou esquecer, passou por cima e não perdoou, e não deu um novo sentido, e não quis mais mexer com aquilo porque mexia com a emoção, mas em determinado momento aquilo pode surgir, aquilo fica lá dentro guardado, remexendo, revirando a gente. Então hoje fica esse convite. Que tal a gente sair um pouco mais desse raso e se aprofundar mais espiritualmente nos nossos sentimentos e nas nossas emoções? Amém. E pegando essa fala de Júnior, dessa intimidade, nessa intimidade que hoje, antes de você sair de casa, seja lá para onde você for, hoje você vai para onde? É para o trabalho, fazer algum exame, resolver alguma situação na rua, no comércio, visitar alguém, ir para alguma reunião. Antes de você sair de casa, você vai fazer isso que estava na oração. Hoje eu me levanto tendo como Jesus o meu guia. Tem uma parte da oração que fala: hoje me levanto com a força de Deus que me guia. E é pedindo a Jesus que seja o meu guia hoje que eu vou sair de casa. Então, se você for visitar alguém, se você for trabalhar, se você tem que resolver alguma situação hoje, seja lá o que você for fazer, você vai pedir a Jesus que vá à sua frente. Senhor, é nessa oração de intimidade mesmo. Vai à minha frente, Senhor, e me guia, Senhor, em meu trabalho. Só você sabe como é o seu ambiente de trabalho, como é o seu dia no trabalho.
Senhor, me guia nessa reunião, Senhor, que eu vou. Guia, Senhor, minhas falas, guia meus pensamentos, o meu coração, guia as minhas decisões no dia de hoje. Faça, assim, dessa couraça uma extensão de oração. Continue com essa couraça durante o seu dia. E essa couraça é uma oração muito forte, porque é uma oração de revestimento, né? O tempo todo ali a gente vai pedindo a Deus, né, que nos levante com a força dele, né? Nos levante tendo ele como nosso guia, nos revestindo. É uma oração forte, porque é uma oração que nos reveste, né? Temos várias orações na igreja, orações de clamor, de louvor, e temos essas orações de revestimento, como as que nós iniciamos. E essa couraça, ela é muito forte por isso, porque ela nos reveste para toda a luta, para toda a batalha do dia. Amém. 3040, amém, Isabel e Júnior Moran, que palavras, amém. 3045-9001, WhatsApp aqui, mande sua mensagem. Bom dia, Gabriel, Isabel, Elias, Júnior, estou aqui na escuta, ouvindo esse programa de fé, que Deus abençoe a todos. Tânia e Durval, Deus abençoe. Tânia e Durval, bom dia, minha fé, que lindo ver novos filhos de Padre Paulo Avelino assumindo esse programa na sua ausência. Essa comunidade tem muitos frutos bons para nós e Deus. Deus abençoe. Marise, Deus abençoe. Amém. Amém, amada. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Estou indo para Maria Milza daqui a pouquinho, com a graça de Deus. Que Deus abençoe e acompanhe a todos nós. Uma santa e abençoada viagem a todos que estão indo para Bom Jesus da Lapa. Valdiné de Cruz das Almas, caravana de Cruz das Almas e várias caravanas ali ao entorno, né, de Itaberaba, Mundo Novo. É porque eu não sei ali as cidades, mas eu creio que será um grande momento de cura e libertação, um grande momento da graça de Deus invadir aquele lugar. Todo mundo sabe, né, que onde nosso Pai está celebrando, está falando de Deus. Ave Maria, é uma coisa sobrenatural. Bom dia, irmãos de fé. Hoje, Gabriel, na graça de Deus, com toda a bênção dos irmãos do programa Minha Fé. Conceição Barbosa, Jardim das Margaridas. Deus abençoe, amada, né? Que Jesus te abençoe. Eu atendia, já quero entrar aqui antes da palavra, mas já nesse momento, nesse mover de oração que Júnior partilhava, Isabel partilhava, atendia uma jovem ontem, e ela dizia: sou formada em 3 áreas. Ela é formada em 3 áreas. E eu perguntava: mas você se sente feliz? Você se sente realizada nessas 3 áreas? Tem um filho, o esposo tem uma loja. E eu perguntava mais uma vez: mas você se sente realizada? Você se sente feliz? Ah, mas eu rezo o rosário e o que está faltando agora é só a Eucaristia. Eu falei: não, calma, eu estou perguntando se você se sente realizada e feliz. Ela começou a chorar. E ela foi desabafando, porque já estava tomando, gente, remédios. Começou já a tomar remédios. E ela começou a abrir o coração, que estava já há muito tempo no quarto, sem querer sair. Não sabia como acompanhar o filho para a escola, como educar o filho, porque a ansiedade, o desânimo, a falta de coragem para enfrentar os problemas. E o marido sempre questionando ela: mulher, sai do quarto, sai desse desânimo, bora, a gente precisa. E ela rezando, mas sem querer enfrentar, sem querer sair de casa. E Deus trouxe ela aqui ontem. E eu peguei a Bíblia, né? Nessa passagem que eu vou partilhar com vocês, que nós vamos orar com essa passagem que está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33. E quando eu acabei de proclamar para ela, ela começou a chorar, falou: não precisa você falar nada desse Evangelho, porque é isso mesmo que eu preciso, é criar coragem. E por que eu estou partilhando isso? Porque não é só ela, não. Um dia eu também passei por isso. Eu, Gabriel, passei por isso um dia. Eu precisei criar coragem. Dizer sim para tudo que Deus tem para minha vida.
Senhor, eu quero me levantar. Se eu quero dizer sim para a minha vocação. Se eu preciso levantar a minha fé. Levantar a cabeça. Não baixe cabeça para os problemas, não. É com oração que a gente vence os problemas. Eu me lembro que quando eu passava na sala, eu partilhei isso no Rosário, eu passava na sala da minha casa, lá em Irará, em Boa Vista. Deus abençoe a comunidade de Boa Vista, né? Lá na roça, em Irará. E eu passava e chegava de moto, altas horas da noite, e minha mãe rezando de joelho, falou, mas Daniel, sai dessa vida de jogo, sai dessa vida de chegar tarde, sai dessa vida, meu filho, vem rezar o texto aqui comigo. Sabe o que eu respondia? Mãe, essa coisa de rezar texto é pedras jogadas ao mar. Zombava dela. Só que tem uma coisa, dessas pedras jogadas ao mar, um dia essa pedrinha me alcançou, que ela jogava no mar. Então tome posse que essa pedrinha está alcançando o teu coração. Essa pedrinha chamada Ave Maria está alcançando o teu coração. Amém. Se levante hoje, deixe Nossa Senhora entrar na tua vida. Tem muitos jovens aqui que estão escutando esse programa, muitos jovens, dia 9, muitos jovens escutando, que às vezes discute com a mãe, discute com o pai. Escuta não, escute. Em vez de discutir, escute o que eles estão te falando. Porque um dia eu não escutava não, mas quando Deus me pegou de jeito. Dia 9, virote com Jesus. Deixa essa palavra fluir. Eu quero entrar com essa palavra que eu trouxe para ela ontem. Eu quero entrar aqui com vocês também. Está no Evangelho de São João 16, versículo 33. É o nosso lema esse ano. Nosso lema esse ano. Referi-vos essas coisas. Ele está se referindo, né? O evangelista. Essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições, tribulações, tentações, calúnia. A calúnia é uma coisa que é uma coisa sobrenatural, porque está acontecendo de uma forma. A cada 10 pessoas ontem que a gente atendia, 9 estava sofrendo calúnia. Imagine, no mundo a vez de ter aflições, mas ele diz, coragem, eu venci o mundo. Deixa essa palavra fluir no teu coração. Coragem. Tenha coragem, minha irmã, de se levantar. Tenha coragem para enfrentar os problemas. Tenha coragem para rezar por esse marido que bebe, está no vício do jogo, está no vício do álcool. Tenha coragem para rezar por essa vizinha. Ah, mas ela é muito fofoqueira. Não. Coragem, vamos rezar por ela. Tem muitas famílias também sofrendo com a desunião. Mas coragem, mãe. Coragem, pai. De se levantar em oração. Ah, tem muita gente que entende essa palavra coragem como eu vou afrontar eles. Não afronte não. Não afronte não, porque, primeiro, a nossa luta não é contra a gente, não. Não é contra meu irmão, não. A nossa luta é contra Lúcifer. Então, vamos se levantar hoje em oração. E eu lembrava, Gabriel, enquanto você ia falando, da pregação de ontem. Amém. Ontem a pregação foi linda, foi muito profunda. E nosso pai, ele trazia a imagem do abençoado. E assim, todo mundo saiu tocado, né? Depois a gente ficou assim comentando, né? Os sentinelas ficaram comentando, partilhando. Porque quando você ouve dizer assim, aquela pessoa ela é abençoada, qual é a imagem que você tem? Né? Geralmente você tem aquela imagem de uma pessoa que vive bem, estabilizada, tranquila, não. A imagem do abençoado é a imagem de uma pessoa ferida, porque aqueles que buscam a Deus, mesmo que em sua caminhada vão se ferindo, e Deus ele vai sim nos ferindo, porque a cura é assim, Deus ele nos cura nos ferindo, né? Você chega em um médico e você está com um ferimento, para curar ele faz o quê? Ele toca, e quando toca dói. E essa imagem do abençoado é isso, é a imagem daquele que é ferido, mas que não desiste, que persevera. E aí ele ainda levou para uma dimensão que assim ficou mais forte ainda.
a imagem da cruz. Ele estava totalmente ferido e não houve um homem mais abençoado do que Jesus. Então, essa coragem, esse levante, né? Jesus, ele nos chama a nos levantar. E quando ele fala coragem, eu venci o mundo, ele nos convida mesmo nos sofrimentos, mesmo feridos, mas nos levantar. Não é? A imagem do abençoado me veio muito forte agora por causa disso, porque você está ferido, você está sofrendo, você está passando por provações porque você é abençoado. É assim que Jesus age na vida dos deles. Jesus age na vida daqueles que buscam fielmente a Ele. Todas as pessoas que são fiéis a Deus, que buscam, que caminham, é essa caminhada, né? A caminhada, a via para o céu é a cruz, não existe outro caminho. Né? E Gabriel, ele trazia no início as falsas alegrias que o mundo traz. E de fato você pode ter tudo, né? Como essa moça, ela tinha tudo, né? Era estabilizada, tinha tudo que ela queria. Mas o principal ela não tinha, que era a verdadeira alegria em Deus. E como até na couraça falava, a Eucaristia é nossa força. A Eucaristia, ela nos reveste, nós precisamos. Não adianta eu ter tudo que eu quero ter, eu pedir a Deus tudo e eu não ter o principal, que é a Eucaristia, que é a vida de oração, de sacramentos. E a gente não está dizendo que não é bom ter um trabalho, uma faculdade, não, claro que não. Mas que isso tudo esteja abaixo de Deus, que Jesus esteja acima de tudo, né? Que a motivação, o sentido da sua vida seja Jesus. Essa que é a verdadeira alegria. E é assim que nós estaremos em pé, né? Teremos coragem para vencer, né? Todas as tribulações, as provações, as batalhas diárias. É assim que a gente vai estar em pé, vai ter coragem, revestidos de Jesus, revestidos da Eucaristia. Amém, Isabel. Meu Deus, olha que mensagem chegou aqui, gente. Meu coração explodiu de alegria, ó. Peço a Jesus que guie minha mãe Wanda e minhas tias que vão para Bom Jesus da Lapa hoje. Tá vendo aí? A filha rezando pela alegria da mãe. Amém. A filha rezando pela alegria das tias. Ave Maria, isso aqui é demais. Reze hoje pela sua mãe, para ver a alegria de sua mãe. Eu tô falando também para a minha família que tá lá em Irará. Vamos rezar, meus irmãos. Reze pela alegria. Ave Maria, essa menina aqui deve estar explodindo de alegria. Deus te abençoe, filha. Eu tenho certeza que a sua mãe e suas tias já foram alcançadas pela graça de Deus. Não Vou dizer, vão ser... Não, que nada. Vamos configurar o verbo agora. Elas já estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Só em dizer sim para ir numa viagem dessa, meu Deus do céu, quero entregar aqui os que estão se deslocando nesse momento para essa linda e abençoada viagem. Vou passar lá em Itaberaba, celebrar a missa com orações por cura e libertação. Né? Isabel, que palavra você trouxe, Isabel? Deus te abençoe, Júnior Moreno. Deus te abençoe. Amém, irmão. Cada vez mais a gente precisa estar na palavra. E agora eu quero abrir minhas mãos, convido vocês também a abrir nossas mãos e rezar um pouco, né? Com vocês, pedindo a Deus a graça do sustento, sustentar, Senhor, sustenta com a tua graça, né? E que o Salmo de hoje ele vai dizer, abrindo esse momento de oração, o Salmo 32, 9, venha, Senhor, a vossa graça. Amém. Porque a gente clama a graça de Deus sobre a nossa vida hoje, gente, e todos os dias, para sustentar, livrar-nos das armadilhas. É com essa certeza, Senhor, que eu já te peço, livra-nos, Jesus, de toda armadilha, de toda emboscada. Livra nossos caminhos por onde a gente passar hoje. Não deixa, Senhor, que o mal venha colocar o pé. Livra-nos do tropeço, né? Livra-nos de palavras malditas. Livra-nos de pensamentos vãos, pensamentos vagos, corações que estão vazios. Não peço, Senhor, hoje, Senhor, me enche com a tua graça, Jesus. Eu quero entregar os professores que estão nesse momento, né, se organizando já para ir para essa missão. Eu sempre rezo pelos professores, porque tá numa sala de aula, isso, com alunos de todo tipo. Meu Deus do céu, peça, professor, professora,
a graça de Deus que te sustente. Os caminhoneiros, meu Deus, estão sujeitos a acidente, a tanta coisa. Peça, livra-me, Senhor, livra-nos, Jesus, dessas armadilhas do mal. Jovens, quanto desânimo se abatendo sobre vocês. Ô Jesus, derrama a tua graça sobre cada jovem nesse momento, pais e mães de família, né? Tios. Essa menina deve estar muito feliz. Quando ela mandou essa mensagem, explodiu meu coração de alegria. Reze, né? Reze. Eu me lembro, Isabel, Júnior Moreno e todos vocês que estão acompanhando o programa Minha Fé. Quando eu fui para Aparecida, quando eu recebi a viagem para Aparecida, foi o quê? Foi 25 dias antes de eu ir para a viagem. Eu estava indo almoçar em um determinado lugar aqui na comunidade mesmo. E aí o nosso pai sentou do meu lado e antes de eu colocar a primeira garfada de comida na boca, ele falou assim: Gabriel, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu já fiz alguma coisa de errado? Já fiquei tenso. Aí ele começou a dar risada dele: calma, rapaz, se eu te falar, você vai pra viagem Aparecida. Aí eu falei, ô pai, bem que eu queria. Eu não estava acreditando na graça de Deus, não. Ele falou, você vai pra Aparecida, rapaz. E eu perdi totalmente a fome, eu comecei a chorar. Eu fiquei de meio-dia até de noite chorando de alegria, porque eu sei o valor que é uma viagem dessa, a graça de Deus que é uma viagem dessa. E eu também sei a alegria dessa menina que mandou a mensagem, né, por ver a mãe e as tias, né, indo para uma viagem dessa. E eu só chorava, chegava lá e agradecia a Deus. Eu tenho certeza que cada um fazerá uma experiência com Jesus. Amém, Gabriel. E você trouxe o Salmo: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Perdemos o sinal rapidamente aqui da Cidade Santa. Vamos tentar reconectar lá com nossos irmãos. Estão lá na Cidade Santa. Para a gente dar continuidade aqui ao nosso Minha Fé de hoje. Vocês me ouvem aí? Sim, Júnior Moreno. Pronto, estamos de volta então. Amém. Então, nesse momento de oração, nesse momento em que a gente vai já nos revestindo, já entrando em oração para iniciar nosso dia, entregando tudo a Jesus, pedir a Jesus, né, como motivação, esse salmo: Senhor, venha sobre nós a vossa graça. Pedir a Deus a graça que você está precisando, seja a graça da fortaleza, seja a graça da paciência, seja a graça da alegria. Se você está triste, abatido, abatida, está precisando de alegria, está precisando de esperança, renovar sua esperança em dias melhores, peça nesse momento a Jesus: Senhor, eu estou precisando dessa graça. É a graça de um milagre, na dimensão da sua saúde, é os pensamentos, é os seus sentimentos. Vai pedindo a Jesus nesse momento: ô Jesus, hoje eu amanheci assim, amanheci triste, amanheci abatido, abatida, mas eu preciso, Senhor, da tua graça para enfrentar todo esse dia, para hoje sair, para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Tem professores aqui até comentando, agradecendo a oração, né? Obrigada por rezar pelos professores. Sou professora e a tarefa está sendo árdua, devido às condutas das famílias e alunos, sendo que os filhos, maioria das vezes, a família e o espelho da criança. A professora Conceição, né? Ela comentou aqui: nós sim entregamos a senhora, entregamos todas as professoras e todos os profissionais que nesse momento se preparam, né, para sair para o trabalho. Vai pedindo a Jesus a graça que você precisa. E Jesus, pela sua fé, você, com todo o seu coração, com toda a sua entrega, assim, com todo o seu abandono neste momento, você vai clamando a Jesus a graça que você precisa. E Jesus vai entrando na sua casa nesse momento. Jesus vai entrando na sua realidade nesse momento. Vai tocando em sua mente, em seus pensamentos. Vai acalmando o seu coração, trazendo paz para a sua casa. Jesus nesse momento entra assim em seu local de trabalho, entra assim no local onde vai acontecer uma reunião hoje, em todos os caminhos que você vai trilhar, até onde você for hoje, Jesus vai à frente, vai te guiando, vai derramando toda a graça que você precisa nesse momento, vai já se revestindo
Antes de sair hoje de casa, vai pedindo a graça a Jesus. É a graça da paciência com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa. É a graça da caridade. Você está precisando ter mais misericórdia com alguém, ter mais paciência com alguém, vá pedindo a Jesus nesse momento. Mas pedindo assim, nessa certeza que ao finalizar essa oração, a graça já foi alcançada. Ao finalizar a sua oração com Ele, a graça já foi infundida em você, em seu coração, em sua alma. Né? E ver muito forte assim, Gabriel, pessoas que estão precisando de paz, que amanheceram desanimadas, que amanheceram agitadas, e Jesus nesse momento está entrando nas casas e está derramando toda a paz, toda a esperança, como pessoas assim abatidas e precisando renovar a esperança de dias melhores. Você desistiu, você achou que não tinha mais jeito e Jesus agora renova. Jesus entra na sua casa nesse momento e está tocando em todas as realidades mais difíceis. Faça toda a sua entrega nesse momento, toda a sua entrega do dia. Amém, Isabel. Nesse clima de oração perfeito, glórias a Ti, Senhor, pela vida de Isabel. Que palavra, é nessa certeza que eu quero entrar com o Evangelho, mesmo com o tempo aqui curto, apertadinho já, mas eu quero entrar com o Evangelho de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrarem nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Deus te chama. Olha, tem um trecho do Evangelho, deixa eu te falar aqui. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Pode ser simples, né? Cita o nome dos 12 apóstolos, mas o que é que o Evangelho está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o teu nome também o Senhor te chama para servir. Não se afaste da igreja, não. Deus dá toda a graça para ir em missão, para você ir em missão. Você é um escolhido de Deus. Evangelho de domingo, essa semana o Evangelho está dizendo: você era escolhido, você é chamado a proclamar, a dizer: o reino dos céus está próximo na tua casa, na tua comunidade, na tua paróquia. Tome posse disso. Nós somos chamados cada vez mais, Isabel, Elias, Júnior, todo esse Brasil, mundo, nós somos chamados a cada vez mais a ser portador da graça, ser portador do Evangelho, a ser portador da palavra de Deus. Quanta gente desanimada, quanta gente sem esperança, precisando de uma palavra a sair de nossas bocas, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Cada vez mais, gente, oração, né? Cada vez mais Deus nos sustente. Amém? Amém. Amém. Eu quero chamar os aniversariantes, Elias. Quero chamar os aniversariantes. E, gente, antes de falar aqui os aniversariantes, deixa eu falar para vocês. Amanhã a gente vai abrir o Minha Fé, Júnior, com a vinheta já, porque amanhã nosso pai estará celebrando 26 anos de sacerdócio. Então, amanhã é festa. Amém. 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 Que bom. Aniversariante hoje, Maria José Genildo, em Uruçuca. E a nossa irmã Clara, aqui na Cidade Santa. O nome da mãe de Clara? É Dona Georgina. Dona Georgina, que Deus abençoe a senhora, o seu esposo. Clara, Ave Maria. Clara, eu tenho certeza, diante desse evangelho, Clara é uma portadora da graça de Deus. Amém. Ou mulher que tem as palavras acertadas, a corrente mais precisa. Deus abençoe a vida de nossa irmã Clara. E Júnior Moreno, e como é que tá a sua lista aí? Acho que deve estar grande, né, Júnior? Não tão grande assim não, viu? Nessa quarta-feira tem, mas não menos importante, porque quem faz aniversário hoje
recebe essa bênção especial aqui no nosso Minha Fé. O Edilson Ferreira, em Fazenda Grande 3, parabéns, Edilson. E também o Lázaro, celebra a idade nova hoje, é professor de dança de salão e hoje celebra a idade nova hoje. Então, aos nossos aniversariantes, da nossa lista aqui, da sua lista aí, quem não mandou o nome, mas está acompanhando o programa de hoje, que o nosso Senhor abençoe imensamente sua vida. Amém! Rapaz, eu gosto de café, eu tô aqui já querendo saber esse bolo. Pois é, ontem a gente veio com bolo de laranja, né, com cenoura, o pessoal pediu até receita aqui depois do programa, viu, Gabriel? É, para cuidar da saúde do povo, né? Então, muita gente gripado aí, para também reforçar a imunidade, hoje vem bolo de limão. Amém. É Elias que gosta. Ave Maria, Elias ama limão. Demais. Amém. Ô, Júnior, que Deus te abençoe, abençoe a toda a Bahia FM, abençoe cada um de vocês e que esse evangelho dê muitos frutos na vida de cada pessoa, nas famílias, que dê muitos frutos nessa viagem a Bom Jesus da Lapa. Nosso Pai, Padre Paulo Avelino, nosso Pai fundador, Deus abençoe o Senhor, que o Espírito Santo continue cada vez mais, Pai, dando essas palavras ao Senhor, sendo esse testemunho com a vida do Senhor, né, para cada um de nós, e que aí está com o Senhor também. Amém. Então nós vamos ficar por aqui, vocês aí rezando também em comunhão, né, na presença de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.